Bom, pessoal, acho que podemos começar, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-los, né, por estarem prestigiando mais este evento do IKEA. Muito obrigado a todos aí. E, na sequência, para quem não me conhece ainda, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da minha pessoa, né? Meu nome é Anésio, né? Trabalhei por mais de 40 anos na Mercedes-Benz do Brasil, e sendo que os últimos 20 anos aí, antes de me aposentar aí em dezembro de 2018, eu atuei como gerente do laboratório de metrologia central da companhia, né? E esse laboratório, né, dentre suas atribuições, eu gostaria de destacar aí duas delas, né? Que é justamente a calibração de todos os itens ou meios de controle da empresa. Estou falando aqui na ordem de 20 mil itens, né? Então, a responsabilidade pela calibração ou pela gestão dessa calibração, muitas delas eram feitas ou ainda são feitas, né, por laboratórios externos, mas a gestão é do laboratório central da empresa. E, além disso, né, além da calibração, a gestão da calibração dos meios da empresa, esse laboratório é responsável também pela aprovação dimensional de primeiras amostras, né, o PPAP. Vocês devem conhecer, o pessoal do meio automotivo aí conhece muito bem esse tema. Então, a aprovação dimensional da primeira amostra também é feita pelo laboratório de metrologia central da empresa, tá bom? Então, aqui é só alguns comentários a meu respeito, né, para quem não me conhece ainda. E aí podemos começar aqui com o tema de hoje, né? Bom, para falar aqui, né, qual seria o papel da metrologia, né, enquanto área de referência dentro de uma organização, né, nas análises de sistema de medição, mais conhecidos como estudos MSA. Bem, como sabemos, né, a gente só consegue monitorar ou melhorar um processo de fabricação quando a gente faz medidas nesse processo. Esse processo tem que ser medido, né, senão a gente não tem como ter referências, ter bases para poder melhorar ou monitorar. E, obviamente, essas medições devem ser feitas com sistemas de medição robustos e confiáveis, né, para que a tomada de decisão baseada nos resultados seja a mais assertiva possível. E para que a gente possa conhecer, digamos assim, esse sistema de medição, conhecer, né, qual é o seu comportamento metrológico, é necessário que se execute os estudos estatísticos descritos nos manuais de referência, né? E o mais importante, esses estudos devem ser muito bem fundamentados, estruturados e validados para que possam produzir bons resultados, né? E é justamente nessa etapa do processo, né, que a área de metrologia da organização tem uma atuação muito importante. Tá? Só para dar uma introdução aqui no tema de hoje, né, qual é o link entre a metrologia e o MSA? Né? Vamos chamar de MSA, que é todo mundo conhece como MSA. Né? Bom, aqui um breve histórico, tá? Do manual de referência, né, do MSA, que foi gerado por um grupo de força-tarefa lá nos Estados Unidos, né, composto por representantes da Chrysler, Ford Motors e General Motors, sob o patrocínio da IAG, né, Grupo de Ação da Indústria Automotiva. E já temos aí 4 edições desse manual, tá? Seria a primeira, desculpa, acabei avançando aqui. A primeira dela foi em outubro de 1990, edição americana, tá? Não brasileira. A brasileira é um pouquinho mais tarde do que essas datas aqui. A segunda edição em fevereiro de 95. A terceira edição em março de 2002. E a quarta e atual edição, né, que está válida atualmente, foi publicada nos Estados Unidos em junho de 2010. Aqui no Brasil, eu diria que, se eu não me engano, o pessoal aí do IKEA pode me ajudar depois, mas começou a ser válida a partir de 2011, 2012, por aí, aqui no Brasil, né, que ela passou a ser aplicada no Brasil. Mas é a versão que está atual. Então, esse é um dos manuais, né, usados aí para referenciar os estudos de MSA. Né. Existe um outro também, que é mais usado por empresas alemãs, que é a VDA5, também publicada e distribuída pelo IKEA. Então, quem tiver interesse em adquirir essas edições, tanto do manual MSA quanto do VDA5, eles estão disponíveis lá no site do IKEA, pode ser comprado por lá. São publicações
disponibilizados pelo IKEA. Tem exclusividade nessa divulgação e venda desses manuais, tá? Então, basicamente seguem a mesma linha, né? A estatística é a mesma, mas tem algumas particularidades no VDA5. Então, quem tiver interesse, estão disponíveis lá no site. Bom, seguindo aqui, né? Só um minuto. Pessoal, está todo mundo ouvindo bem? Espero que sim. Vamos em frente aqui. Bom, o MSA, como sabemos, né? Ele é um requisito normativo da IATF 16949, descrita lá no item 71511. Né? Então, vamos fazer aqui uma rápida interpretação desse requisito. Estudos estatísticos devem ser conduzidos para analisar a variação presente nos resultados de cada tipo de sistema de equipamento de inspeção, medição e testes identificado no plano de controle. Por que eu grifei aqui? Né? Digamos que uma organização de grande porte, por exemplo, que tem lá na ordem de 1000 sistemas de medição, ou até mais que isso. Imagine se você tivesse que fazer o estudo do MSA de cada item desse, ou de cada sistema desse. Seria uma tarefa muito complicada e difícil de ser executada, né? Então, esse requisito aqui, ele nos dá a abertura no seguinte sentido: você pode fazer esses estudos por famílias. O que seriam essas famílias? Por exemplo, se você tem lá uma célula de produção, né, na sua linha de produção, lá, onde você tem 10 postos de trabalho dentro dessa célula que utilizam um micrômetro 0,25 milímetros, por exemplo, dentro do seu sistema, né, o equipamento seria o micrômetro, você não necessariamente precisaria fazer o MSA dos 10 sistemas daquela célula de trabalho. Você faz para um e valida os demais. O que é condição necessária nesse caso, e qualquer outro, né, é que todos os itens devem ser calibrados. A calibração é individual. O MSA você pode fazer por família. Claro que você vai ter que fazer um estudo disso, criar um critério, criar um processo para classificá-los por família, mas a calibração é individual. Tá? Então, a premissa para você fazer o MSA é que o equipamento esteja calibrado. Esse é o ponto de partida. Então, assim, você consegue fazer por família e estender para os demais. Então, isso acaba facilitando o trabalho, porque tudo é o mesmo ambiente, não é o mesmo operador, mas o operador tem que estar treinado e o mesmo tipo de equipamento. Então, o item ele dá essa abertura para que você possa fazer por famílias. Né? E aí, seguindo aqui, né, os métodos analíticos e os critérios de aceitação, desculpa, devem estar em conformidade com aqueles dos manuais de referência de análise dos sistemas de medição. Ou seja, o que a gente comentou um pouquinho antes, né? Esses estudos são fundamentados e estruturados em manuais. Esses manuais devem ser seguidos, mas também nada impede, né, como está aqui em azul, que outros métodos analíticos e os critérios de aceitação podem ser usados e ser aprovado por cliente. Você pode até usar um outro, desde que o seu cliente aceite o método que você está adotando. E esse método também comprove que o sistema de medição é confiável e robusto. Então, tudo bem, ele pode ser usado também um outro diferente daqueles contidos nos manuais. Mas, normalmente, o que se usa são os métodos existentes nos manuais, tanto do manual MSA quanto do VDA5. Seguindo aqui, registro de aceitação do cliente de métodos alternativos devem ser retidos juntamente com os resultados das análises alternativas dos sistemas de medição. Esse aqui é um outro item da IATF, é o 9111, que ele estabelece alguns outros critérios para aprovação, outros métodos para aprovação de processo, etc. Tá? Faz um link lá, mas só um parênteses aqui, tanto o curso de MSA quanto o curso de IATF estão disponíveis também lá no IKEA, né? Então, quem tiver interesse ou quem ainda não fez, pode ir lá procurar o pessoal do IKEA para fazer esses treinamentos. Aí eles vão entrar mais no mérito do manual, de como aplicá-lo, etc. E também da norma IATF. Né? Estão disponíveis lá. Eu não vou entrar, não é o objetivo do nosso webinar de hoje entrar em detalhes desses, tanto do manual quanto da IATF. E nota, né? Isso aqui é muito importante.
Priorização dos estudos de MSA deveria focar em características críticas ou especiais do produto ou processo. Ou seja, quando você fizer o planejamento, e esse planejamento é muito importante, quando você vai aplicar o MSA numa organização, você tem que ter isso já planejado, quais são os sistemas que você vai avaliar primeiro. E aí a prioridade, obviamente, são aqueles que têm características de segurança ou funcionais, por exemplo. Então, esses estudos devem ser os primeiros a serem avaliados, são os mais críticos, né? E isso tem que estar tudo num plano, num planejamento ao longo do tempo, e isso tem que ser mostrado numa auditoria, né, de certificação, por exemplo, você tem que comprovar isso para o auditor. Qual é a evolução dos estudos MSA dentro de uma empresa, né? Isso é muito importante. Bom, seguindo aqui, algumas vantagens, né, de você aplicar, além de ser um requisito normativo, claro que tem que ter vantagens, né, de você aplicar esse tipo de estudo em sistemas de medição. Um deles seria a definição de critérios de aceitação de novos equipamentos de medição. Ou seja, toda vez que você vai comprar um novo equipamento ou vai introduzir um novo equipamento ou sistema na sua empresa, esse sistema deve ser validado enquanto novo. Então, digamos assim, você comprou uma máquina de medir por coordenadas nova, foi feita a especificação da exatidão dessa máquina requerida para o processo. Esse equipamento vai ser escolhido um fornecedor para esse equipamento. E esse fornecedor, antes de mandar a máquina para você, para o cliente, ele vai ter que comprovar que a máquina atende às especificações de exatidão, através de estudos estatísticos. E esses estudos estão lá tanto no VDA5 quanto no manual do MSA. Uma vez aprovado, ou seja, o equipamento atendeu às especificações no fabricante, aí sim ele poderá vir para o cliente e depois de instalado na empresa, ele deve se repetir esse estudo, né, porque aí já mudou o ambiente, é uma outra condição, o piso é diferente, a iluminação é diferente, o local é diferente, o estudo deve ser repetido. E uma vez aprovado, o equipamento está liberado para uso, né? Então, o MSA também se aplica nesses casos. Comparação entre equipamentos de medição e condições de uso, né? Como é que eles estão aí, ao longo do tempo, o comportamento metrológico do equipamento ao longo do tempo, você também pode checar isso com alguns estudos estatísticos lá do manual, do MSA. Investigação de sistemas de medição sob suspeita, digamos que você tem um equipamento que está apresentando uma variabilidade muito grande, e isso acaba contaminando o teu CEP, por exemplo, você tem lá o controle de processo, e o teu CEP começa a ter uma variação anormal, você pode achar que o problema está no processo de fabricação e, na verdade, é o processo de medição que está errado. Então, o MSE também ajuda a encontrar esses sistemas com algum tipo de variação. Comparação do desempenho do sistema de medição antes e após ajuste, né? Então, voltando aqui a tridimensional, você faz lá uma manutenção preventiva, alguns ajustes que é feito pelo fabricante e uma nova calibração. Então, esse MSA, você também, com estudos MSA estatísticos, você consegue checar se a máquina está mantendo a confiabilidade ao longo do tempo. E avaliação de potenciais riscos de erros e classificação de peças, né? O sistema pode estar provando peça ruim e reprovando peça boa. E, enfim, com o MSA você também consegue apurar esse problema, ou esse eventual problema do teu equipamento. Ok? Bom, em linhas gerais aqui, tá? Uma maneira bem macro mesmo aqui, como eu falei, eu não vou entrar muito no detalhe do manual, mas isso existem treinamentos específicos para isso. Mas a ideia aqui é mostrar justamente, você consegue, o MSA te mostra 3 situações, né? Basicamente é isso aqui, ó. Você tem lá a sua zona de incerteza admissível, né? E aí você pode ter um sistema de medição incapaz, através do MSA você vai conseguir checar isso. Esse aqui seria o pior dos mundos, o sistema não atende às especificações requeridas. Você pode ter um sistema de medição capaz, que é o mundo ideal, né? Ele atende aquilo para que se propõe. E o sistema de medição pode ser muito capaz. Aqui também não diria que é o pior dos mundos, mas também ele vai estar atendendo muito acima daquilo que ele foi comprado, ou seja, a exatidão dele é muito mais baixa do que aquela da característica que ele está controlando. E isso significa custos, né, uma organização.
Você pode estar com um equipamento com uma exatidão muito grande para uma tolerância que não requer tanta exatidão quanto o equipamento fornece. E isso acaba gerando custos adicionais para a organização. O ideal é que se trabalhe sempre aqui, né? Sistema de medição capaz. E tanto as 3 situações você consegue apurar com o sistema, com a análise do sistema de medição, o MSA. Ok? Bom, a gente falou da participação da metrologia, né? Então, seguindo aqui, né? Desculpa. A exatidão do resultado depende de cada componente do processo de medição. Então, o MSA, ou seja, ele vai apurar justamente esses 3, ele vai te dar um resultado final da participação de cada componente desse no sistema de medição. E a metrologia aqui, a gente vai ver, ela tem um papel fundamental nas 5, eu diria nos 5 componentes aqui, né? O equipamento, né? Como eu falei, a condição necessária para você fazer um MSA é que o equipamento deve estar calibrado. Isso é individual, não é por família. A família, somente o estudo MSA pode ser por família. Todo equipamento ele não é perfeito, né? A metrologia, né, ao contrário do que se possa pensar, não é uma ciência exata. Ela tem todo o sistema de medição tem uma incerteza associada. O meu tá travando. Pessoal, está ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, está todo mundo ouvindo? Tranquilo? Posso seguir? Ok. Bom, voltando aqui, né? A metrologia não é uma ciência exata, né? Ao contrário do que a gente imagina, porque todo sistema de medição tem uma incerteza associada. O ideal é que você conheça essa incerteza e que ela seja a menor possível e que seja adequada à característica que você está medindo. Então, você tem que conhecer essa incerteza. Então, o sistema tem que estar calibrado. E aí entra a metrologia, né? Quem coordena a calibração do equipamento, quem providencia isso, ou quem contrata um laboratório que conhece os laboratórios que têm competência para fazer esse estudo, é a metrologia. Então, ela tem uma ajuda fundamental, né, com esse item aqui, com esse componente, que é o equipamento. Tá? O próximo aqui, o método de medição. Esse aqui é fundamental também. Por quê? Você tem que... Imagina que você tem lá no teu processo de fabricação a produção de um pino, né? Um pino, um simples pino. E aí você tem 3 turnos de trabalho que controlam esse pino. Turno 1, turno 2 e turno 3. Aí, se você não define para o operador como que ele deve medir aquele pino, o operador do turno A pode ser que meça o pino no meio do pino em uma única posição. Aí o operador do turno B pode achar que não, eu acho melhor medir na extremidade superior em 2 posições, dá um resultado mais confiável. E o operador do terceiro turno vai medir o pino na extremidade inferior em uma única posição. Ou seja, cada um vai medir de um jeito, que acha que é o mais correto, né? E aí, com isso, você vai estar tendo uma variabilidade, inclusive na tua carta de CEP, porque os resultados vão mostrar que cada um está encontrando um valor diferente, porque toda peça tem um erro de forma também associado a ela. E aí você pode estar condenando o processo de fabricação, não porque o processo seja incapaz, mas porque o sistema de medição, o método de medição não foi bem definido. Então, é fundamental que quando você vai medir ou vai fazer uma coleta de dados, e normalmente feita pelo operador da máquina, a gente sabe que normalmente é o operador da máquina que faz as medições, ele tem que conhecer muito bem qual é o método adotado. Né? Qual é a posição que ele vai medir, se é uma única posição, se é no meio da peça, se é em 2 pontos, enfim. Isso tem que estar muito bem definido, para que todo mundo faça da mesma forma. Com isso, você vai estar minimizando a influência do método, né? Dentro dos componentes da exatidão do resultado final. Tá? Bom, seguindo aqui, o ambiente, né, claro, é fundamental aqui. A gente sabe que a temperatura na área dimensional tem uma influência muito grande. Uma outra influência é a umidade, mas na dimensional não tem tanta influência, mas por questões de oxidação do equipamento ou acaba influenciando o resultado, pode influenciar, mas não é tão crítico na área dimensional, mas tem lá a sua participação também. Poeira, né? Alguma coisa muito, muito crítica na área dimensional. Ruídos eletromagnéticos, né? Especialmente em equipamentos eletrônicos.
isso pode ter uma influência e acabar contaminando o resultado, tendo um resultado falseado por esse motivo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vibrações, né? Você está lá com uma bancada, uma máquina que mede micrômetros e ao lado tem uma prensa, por exemplo. Então, imagina, o resultado vai ser totalmente incerto, né? Totalmente com baixa confiabilidade. Luminosidade, tanto para mais quanto para menos, é muito claro ou muito escuro, o operador não enxerga o instrumento, acaba medindo errado porque não tem uma boa visão, isso tem que ser avaliado. Ergonomia, bancadas, não pode ser uma bancada muito baixa, muito alta, que balance, por exemplo, isso acaba cansando o operador, ele vai começar a medir errado, enfim, e etc. São vários fatores aí do meio ambiente que acabam influenciando a exatidão do resultado. Isso não é bom, tem que tomar esse cuidado. E a metrologia pode ajudar também nesse sentido. Pela experiência que a gente tem, a primeira coisa que era analisado quando se fazia um estudo MSA era justamente essas condições. Porque senão não adiantava nem começar o estudo. Porque se o ambiente era inadequado, já sabíamos que o resultado ia dar reprovado. Então não adiantava nem seguir em frente. Então a primeira coisa que se fazia era um checklist para avaliar o meio ambiente e aí uma vez encontrado alguma coisa anormal, primeiro se corrigir essa situação para depois iniciar o estudo. Então é muito importante. E a metrologia tem papel fundamental aqui também. A peça, claro que a peça também vai influenciar, como eu disse, a peça também tem erros de forma associado a ela. E quando você fala de uma peça de baixa rigidez, uma peça flexível, por exemplo, um para-choque, um paralama de metálico, que se você não definir muito bem como prender essa peça, como vai ser a sujeição dessa peça no gabarito de fixação ou de controle, você vai ter, cada pessoa que medir vai encontrar um resultado. E isso vai acabar condenando o sistema, não porque o sistema é ruim, mas porque a peça é muito sujeita a variações, né? Então, ela acaba entrando no método também, essa questão, ou seja, como prender, especialmente peças de baixa rigidez, né? Peças flexíveis. Como prendê-la, em que pontos devem ser presas, quais são os pontos de medição, para que essa influência da peça seja a mínima possível. E aqui também é a metrologia que vai contribuir nessa definição. Tá? Peças estampadas aqui são um exemplo clássico dessa situação. Tá? É bem difícil mesmo prender peça plástica e definir quais pontos serão medidos. Né? E por último aqui, né, o operador, como a gente comentou, o operador ele tem que ser treinado, porque se você não der capacitação para o treinador, para o operador, ele vai acabar medindo errado porque não tem informação como deve ser medido. Né? Além, como eu falei lá no método, ele pode achar que o melhor é medir de um jeito, se você não deixar isso claro para ele, ele vai medir do jeito que achar melhor. E se também não tiver um treinamento, por exemplo, você tem um torno que está usinando uma peça e ele pega o paquímetro e vai medir a peça com o torno em movimento. Imagine só o que vai acontecer. Né? Na quinta peça já ele vai começar a achar diâmetro menor, porque o paquímetro vai ser totalmente corroído pelo torno. Mas, enfim, isso é capacitação, é treinamento. E isso cabe à metrologia dar esse suporte. Ou a própria metrologia dar o treinamento para os operadores. A gente tinha essa experiência também na nossa empresa, ou até coordenar junto a instituições externas esse treinamento de capacitação do operador. Isso é fundamental. Tá? O operador tem que ser muito bem treinado para que a influência dele num sistema de medição seja a mínima possível. Sempre vai haver, mas seja a mínima possível. Bom, e aí, seguindo aqui, né, juntando tudo isso, como a gente falou, né, a metrologia não é uma ciência perfeita, né? Ela tem lá suas imperfeições, só que isso tem que ser conhecido e ser a mínima possível. Então, equipamento imperfeito, método de medição imperfeito, ambiente imperfeito, operador imperfeito, peça imperfeita, quer dizer, se juntar tudo isso, você vai ter uma incerteza do resultado enorme. Né? E aí, isso tudo vai influenciar no teu controle. Você pode estar condenando o teu sistema de produção porque o sistema de medição não é adequado, não porque o sistema realmente seja o culpado disso tudo. O problema todo está no sistema de medição, que não é adequado. E com isso tudo, você, através do MSA, você consegue apurar também. Tá. A incerteza aqui no caso, ela tem que ser aqui esse gráfico eu tirei do
eu tirei da ISO 14253, para quem não conhece ainda, ela define justamente essa região de conformidade, de não conformidade, de incerteza, tá? Então, aqui o objetivo, ó, a incerteza dos resultados das medições corrói a tolerância de projeto. Ou seja, a gente tem aqui nesse triângulo, né, a gente percebe que quanto maior a região de incerteza, menor a sua região de conformidade aqui. Ou seja, você tem a tolerância do projeto da peça, só que se o teu sistema de medição tiver uma incerteza muito alta, você não vai poder usufruir todo esse range da tolerância. Porque se você entrar nessa área aqui cinzenta, você já está numa zona duvidosa. Você pode estar tanto aprovando uma peça ruim como reprovando uma peça boa. Então, você vai ter que trabalhar sempre nesse campo aqui, ó. Você acaba reduzindo a sua zona de tolerância aqui, né? Ela acaba corroendo. E quanto menor a incerteza, maior a sua região de conformidade, tá? Então, justamente a região de incerteza que você acaba conhecendo com estudos MSA. Você vai saber qual é o tamanho dessa região, qual é a área dela, né? E o objetivo, tomando todos aqueles cuidados com os 5 componentes lá que a gente comentou, você tende a reduzir isso aqui. E vai ter uma região de conformidade cada vez maior, né? Esse que é a ideia do projeto aqui. Tá bom? Seguindo aqui, pessoal, eu gostaria de entrar agora aqui com alguns exemplos de aplicação que mostram aqui a ideia é focar principalmente na questão treinamento e equipamento, tá? E aqui, nos dois, isso aqui são exemplos reais, tá? Que aconteceram mesmo, coisas que eu tirei da prática mesmo, situações que a gente vivenciou, né, na empresa, e que a atuação da metrologia foi fundamental aqui para solucionar esse problema, tá? Então, um deles aqui, ó, começando aqui, o sistema de medição avaliado era a medição de diâmetro interno, e os estudos adotados foi análise de tendência e variabilidade, né, que são os mais comuns aí, mais aplicados, principalmente por variáveis, estudos por variáveis aqui. Bom, tinha um plano de controle, né, o sistema estava no plano de controle, esse é o requisito lá que a norma coloca lá no item, né, da IATF, tem que estar no plano de controle, todos os sistemas de medição que estiverem no plano de controle devem ser analisados estatisticamente. E a característica medida era um diâmetro de 98H7, né, de 0 a mais 35 micrômetros. E o equipamento, né, o sistema utilizado era um súbito com relógio e um anel padrão. Tá? Essa era a descrição aqui do sistema avaliado. Tá, aqui a coleta de dados, a gente tem os resultados aqui que foram obtidos, tá? Só como exemplo. E, bom, o estudo de tendência, normalmente ele é feito, pelo menos na experiência que a gente tinha, era sempre que o equipamento era calibrado, já se fazia um estudo de tendência, pelo próprio técnico da metrologia. O estudo de tendência, o objetivo dele é justamente você ter a garantia de que se houver algum problema no sistema de medição, não é culpa do equipamento. É alguma outra coisa, ou é o ambiente, ou é o operador que não tem treinamento, ou é o método, ou é a peça, enfim, não é o instrumento. Você já, com o estudo de tendência aprovado, você já tem como garantir, digamos assim, que a culpa de algum eventual erro no sistema de medição não é do instrumento. Então, o primeiro passo foi feita a tendência, pode ser o técnico de metrologia ou o operador mais experiente, digamos assim, né, do processo. E aí, bom, seguindo aqui com o estudo, foi feito o estudo de tendência. Aqui foi adotado o VDA5, tá? Só para exemplo, mas certamente no manual MSA também tem algum estudo similar. Então, é feito aqui o estudo de CG, CGK, que é muito parecido com o CM, CMK, né, de máquina de operatriz. E aqui ele deu aprovado, né? O índice deu superior aqui, deu o índice aprovado acima de 1,33, tá? Ok. Estudo de tendência do sistema foi aprovado, né? Aí o passo seguinte era justamente o estudo de variabilidade, o RR, né? Repetitividade e reprodutibilidade. Bom, aí a gente já percebe que a coisa não deu muito certo, né? Houve uma reprovação aqui no primeiro momento, foram usados 3 operadores
e aparentemente o terceiro operador que tinha uma variação maior, aqui, uma variabilidade maior nos resultados. Bom, nesses casos, né, o que a gente adota aqui, existe a questão do MSA, não é só a questão técnica, mas também tem a questão emocional e psicológica, né? Você nunca deve, quando você percebe que entre três operadores, um deles não tem uma capacitação no mesmo nível dos demais, o treinamento, por exemplo, nesses casos, deve ser por os três. Você nunca deve dizer, olha, eu vou treinar só o operador C porque ele está com um problema, ele precisa ser treinado. Nesse caso, para evitar até problemas com não só emocionais, mas também com representação de trabalhos, né, de empregados, a gente sabe que pode caracterizar algum tipo de perseguição, bullying, infelizmente, aparece tudo, né? Mas o ideal nesses casos é, detectou um problema com o operador, faça um treinamento para todos os envolvidos, mesmo que os outros sejam experientes. Que aí você não deixa a coisa mais universal, não vai ter problema desse tipo, nem emocional, nem com representação de empregados. Isso aqui é só uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Bom, enfim, voltando aqui, né? Os três aqui, o resultado final foi acima de até 30%, eu diria, no máximo, né? Pelo manual, seria aceitável, sujeito a uma análise crítica, mas a gente percebe que deu 53,78% o índice aqui do RR, o GRR. Bom, reprovado. E aí, a gente percebe, aqui no caso, ficou evidente que o problema era o operador mesmo. Então, o que foi feito? Material de treinamento, né, foi readequado o método e foi gerado uma coisa bem simples, né? A ideia é que seja algo simples, não pode ser nada muito complexo, né? Uma vez ouvi de um professor a seguinte afirmação, né? Em indústria automotiva existem duas questões, as simples e as impossíveis. Então, se você criar alguma coisa muito complicada, não vai funcionar. Tem que ser algo que seja prático e que traga bons resultados, né? Então, aqui foi feito uma folhinha de treinamento, como ajustar o anel, o súbito, vamos chamar assim, o medidor de interno no anel. A gente percebe que o anel aqui tem tem o valor verdadeiro aqui de 70, mas o valor real de calibração, o valor verdadeiro convencionado de calibração é 69,998. Tem menos 2 micrômetros. Então, como ajustar isso no relógio, como pensar isso no relógio corretamente? Se você não dá esse treinamento, ele pode jogar esse ponteiro para o lado errado, né, acaba falseando o resultado. Como ajustá-lo no anel padrão, duas posições, X, Y, e como interpretar o resultado, né? Para que lado que está dando um diâmetro maior, para que lado que está dando um diâmetro menor. Né? O material de treinamento foi feito para os três, ou na verdade, para todo mundo, como eu falei, né? Você pode fazer esse estudo por família, e todo mundo que fazia parte da célula que usava o medidor interno foi treinado, todos os operadores, né? E foi aplicado o treinamento, né, para todos eles. E aí, na sequência, foi feita uma comprovação de eficácia do treinamento, isso é muito importante, né? Antes e depois, a gente percebe que só com o treinamento a gente já consegue ganhar 50% aqui na amplitude das medições, quer dizer, parece pouco, né? Está falando aqui na ordem de 4 micrômetros e 2 micrômetros, mas é 50% da tolerância, a tolerância bem apertada mesmo, e já teve um resultado muito positivo aqui, né? Todo mundo já está mais alinhado aqui, os resultados estão mais próximos dos demais. Então, isso também é importante ter esse registro da comprovação de eficácia do treinamento, né, do operador. E aí repetiu-se o estudo. Então, a gente percebe aqui que existe uma variabilidade bem menor, aqui todos estão muito próximos, né? E o resultado deu aprovado, 17,06, abaixo de 20%. Né? Então, aqui, olha, realmente o problema estava no operador, né? Ele não tinha capacitação adequada, eles não estavam sabendo usar adequadamente o súbito. E eu estou falando de um sistema relativamente simples, né? Imagina um sistema mais complexo. Qual seria a influência do operador nisso se ele não tiver um treinamento adequado? Você vai estar condenando o teu sistema, até o teu processo de fabricação, porque o operador não tem um treinamento adequado. E tudo isso daqui, né, repetindo, foi conduzido pela área de metrologia. A metrologia que fez todo esse processo, essa sistemática de avaliação, de comprovação de eficácia, treinamento e repetição do estudo. E aí, daí para frente,
foi replicado para os demais, né, nos outros postos de trabalho. Ok? Então, aqui é um exemplo exemplo real, tá? De aplicação de sistema na área dimensional, onde onde o problema estava no operador, né, na capacitação do operador. Ele não tem culpa, obviamente, né, mas tem que ser treinado para isso. Não adianta você ter um processo de fabricação, colocar lá alguém para operar uma máquina e não dar nenhum tipo de capacitação para essa pessoa. Ela vai ter que ser treinada, né? Se não tiver treinamento, ela não vai saber como fazer corretamente, né? Ok? Bom, seguindo aqui, esse aqui é um outro exemplo também real, tá? Na vida real, só que aqui já envolve torquímetro, né? Já é uma área de força, né? Já não é dimensional, mas a aplicação é a mesma, é similar, não tem a parte estatística da coisa é exatamente a mesma. Então aqui foi feito o torque de joelho, para quem é do ramo automotivo sabe o que eu estou falando. E eu tenho aqui, infelizmente eu só tenho a conclusão da primeira e a segunda etapa do estudo, tá? Esse estudo seguiu, mas certamente o resultado final foi aprovado, né? Então vamos lá. Qual que era aqui? Foi formada uma equipe. Tudo isso aqui também coordenado pela área de metrologia central da companhia, tá? Tem uma equipe formada de técnicos da metrologia, operadores do processo, engenheiros da qualidade, enfim, produção. Todo mundo aqui tinha algum participante envolvido na equipe. E o sistema a ser analisado era o sistema de aplicação de torque em porcas do painel, utilizando torquímetro de joelho. Então, era um torquímetro que aplicava um torque de 13,5 newtons metro, tá? E torquímetro de joelho, tá? O operador fazia aqui a montagem. Era um torquímetro usado na montagem, não era no controle final, tá? E por que foi feito esse estudo? O que levantou essa questão, né? Problema observado em campo, e esse é o que mais preocupa, né? Porque às vezes você monta a peça com um torque, ela vai ser montada, não vai apresentar nenhum problema ali no momento, só que o problema vai aparecer lá no cliente final. Esse é o pior dos mundos, né? Que realmente todo mundo teme e perde o sono com isso. Então, por isso que o torque, se você não fizer um estudo interno, alguma coisa que avalie a capacidade do sistema de torque ou de medição do torque, você só vai pegar o problema no cliente final. A não ser que a peça, o parafuso quebre no momento da montagem. Aí você vai pegar na hora. Mas se você conseguir mandar para frente, você pode estar mandando com torque sobre torque ou com torque abaixo. E isso só vai aparecer no cliente final. Então, por isso que é muito importante que se avalie também o sistema de aperto, né, estatisticamente, através do MSA. E aqui, ó, o mesmo torquímetro, né, essa informação importante, é utilizado em outros sistemas de controle e itens de segurança, olha só. Então, realmente foi muito importante esse estudo aqui, tá? Apesar de ser um torque baixo, mas ele foi muito importante porque ele pode ser replicado para outras situações, né? A estratégia para a realização do estudo foi a seguinte: era um torquímetro de joelho, que foi transformado que seria um estudo de atributo complexo, em um estudo por variáveis, né? A gente achou que ficou mais fácil dessa forma. Então foi acoplado a ele aqui um transdutor de torque e um contador digital aqui, né? As leituras eram feitas em newtons metro, tá? Então acabou sendo transformamos um estudo de atributo complexo para um estudo por variáveis, tá? E o que foi feito aqui foram estudo de repetitividade e reprodutibilidade, e o critério de aceitação aqui seria no máximo 30%. A gente sabe que 30% já seria condição extrema, sujeita à análise crítica do cliente, tá? Mas foi o que a gente adotou na época para fazer esse estudo aqui. Bom, seguindo aqui, foi feita a coleta de dados e olha só, né? A gente percebeu aqui, foram 3 operadores também, A, B e C, que principalmente o operador A aqui, ele apresentava uma variabilidade bem maior do que os demais. Pelo próprio gráfico aqui, a gente vê que o A está bem fora aqui dos outros e o B e o C estão mais próximos aqui, né? Falando de uma maneira bem simples aqui, né? Sobre a interpretação gráfica. E, obviamente, o estudo, né? O final RR deu muito reprovado, 90,6%, sendo que o máximo seria até 30%, né? Sujeito à análise crítica. Bom, por esse gráfico aqui já deu para perceber que, no mínimo, um dos operadores estava aplicando uma força de aperto maior do que necessário, né? Como a gente sabe, o torquímetro de joelho, ele tem lá você ajusta para que o torque definido
quando chega no torque definido, ele acaba apontando esse torque, mas se você continuar aplicando força, ele vai ultrapassar o torque. E aí a influência do operador é muito grande. O sistema de torque manual é muito grande a influência do operador. Tem que estar muito bem treinado para que ele não acabe influenciando o resultado final, né? Bom, seguindo aqui. Então, aqui, o que aconteceu? Só para que, exemplificando, né, o torquímetro de estalo, que é aquele mais comum, é considerado uma ferramenta até, não é nenhum instrumento de medição, mas é uma ferramenta, mas é muito usado em linhas de montagem. Ele tem, você ajusta também lá o torque que você quer aplicar, e quando chega naquele torque, ele desarma, né? Ele acaba desarmando, só que se você continuar aplicando força, o operador mais forte lá, alguém que, né, depois do almoço, né, de uma feijoada de uma sexta-feira, acaba aplicando uma força acima e acaba ultrapassando aqui, né, o torque estabelecido. O de joelho é a mesma coisa. Ele tem uma segurança um pouco maior, ele acaba chegando no torque definido, ele acaba desarmando, digamos assim, mas se você continuar aplicando força, ele vai subir o torque aqui. E aí a gente descobriu no mercado, na época, que existe um outro tipo de torquímetro, que é o de escape, que esse sim, esse chegou no momento, no torque definido, ele desarma, e não tem como você aplicar, ele acaba, não, ele perde a função. Então a influência do operador aqui é muito menor. O risco de ele estar aplicando um sobretorque é muito menor. Então a ideia aqui, em primeiro momento, foi, como piloto, né, a utilização de um torquímetro para a realização de testes. Então a gente conseguiu um torquímetro de escape e repetimos o estudo com esse tipo de torquímetro, né? Voltando novamente, pessoal, isso aqui só foi possível chegar através de estudos MSA, né? Se você não faz esse tipo de estudo, você está continuando o torquímetro, utilizando o torquímetro de joelho, e a vida que segue, né? Só vai aparecer o problema quando já estiver lá no campo. E aí repetiu o estudo, tá vendo? Só com a mudança do torquímetro, não teve nem treinamento aqui do operador. A gente percebe que existe uma harmonia maior entre os resultados aqui, a variabilidade entre os três operadores não é tão grande, estão mais próximos aqui, a gente percebe nesse outro gráfico de interações aqui, e o resultado já caiu quase 50%. Ainda não está bom, mas praticamente caiu para metade aqui, né, com o estudo do torque, com um torquímetro de escape. Então melhorou muito o resultado, né? E tudo isso também, como eu falei, né, coordenado pela área de metrologia, né, dentro desse estudo. O estudo é fundamental, mas se não tiver bem estruturado, bem fundamentado e validado, ele acaba gerando números apenas, né? Você tem que ter isso muito bem estruturado na hora de aplicar. E aí, seguindo, né, só comparando aqui as duas situações, a primeira e a segunda etapa, né, a primeira deu lá totalmente fora, 90,6%, e a segunda já caiu para 48%. Né? Então, em função só da troca do torquímetro. Aí os estudos seguiram, infelizmente eu não tenho a conclusão final desse estudo, mas o passo seguinte seria, além da troca do torquímetro, seria treinar os operadores, né, para que pode ser que esteja havendo alguma outra influência em algum outro ponto, não só no momento do aperto, mas alguma estabilidade da peça, alguma coisa que está influenciando o resultado. E aí se realizaria um novo estudo, né? Certamente o resultado final foi aprovado abaixo dos 30%, que é o que define o manual MSA. Então, aqui, só para finalizar, né, realmente a metrologia, né, os estudos MSA são fundamentais para você validar um sistema de medição, que ele seja robusto e confiável. Porém, isso tudo tem que ser muito bem fundamentado. E quem coordena esse trabalho, quem organiza e quem deve fazer isso é a área de metrologia, especialmente a parte técnica, né, que é a metrologia que domina o conhecimento técnico sobre a medição, né, em si. Então, por isso que aqui a gente colocou a gente fez esse webinar baseado fazendo a interação entre as áreas de metrologia e os estudos MSA. Ok, pessoal, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Aí a gente tem um espaço para perguntas. Fique à vontade, aí se eu puder responder, estou à disposição. Senão a gente vai seguindo aqui. Muito obrigado pela atenção, né, por esse dia, pelo tempo de vocês. E não só por aqui, mas eventualmente, se alguém quiser trocar alguma experiência a respeito, estou
à disposição aí pelos meus contatos, pelo próprio IKEA. A gente pode voltar a falar a respeito aí, alguma coisa mais específica. Muito obrigado. Oi. Tem uma pergunta do Cláudio Moisés. Ele pergunta como o MSA conversa com a manufatura 4.0. Olha, eu diria o seguinte, na verdade, o que muda aí na 4.0 é a automação da coisa, né? Você vai ter sistemas integrados, né, que coletam os dados automaticamente, mas a parte matemática, digamos assim, o organizacional do sistema é o mesmo, né? A estatística é a mesma, o manual é o mesmo. O que vai mudar, eventualmente, é a forma com que você vai avaliar e coletar os dados. Ao invés de, talvez a influência do operador seja menor, porque você vai ter mais sistemas automatizados, né? Então, o risco de ter influência do operador vai ser menor do que os sistemas manuais. Mas, assim, a parte matemática de cálculo seria a mesma, né? Eu acho que seria a mesma, segue a mesma linha, né? A estatística é a mesma. Não sei se responde a pergunta, mas eu acho que o que vai facilitar é a automação, né? Você vai ter sistemas mais estáveis porque vai ter uma influência menor do operador. Então, os sistemas vão demonstrar maior capabilidade mais facilmente, né? Não vai ter tanta influência do operador. Mas sempre é bom que o operador conheça o que está fazendo, né? Independente de quem estiver ali no processo, mesmo que não atue diretamente no sistema de medição, mas que ele conheça o que está acontecendo ali. Isso envolve treinamento, capacitação, né? Cada vez mais. Certo. Tem uma pergunta também do Anderson. Pode falar, estou ouvindo. Do Anderson. Ele pergunta qual software que é o melhor para realizar análise de dados de MSA. Olha, o que a gente usava era QSStat, né, na empresa. É um fornecedor de software, ele pode procurar isso pelo site, né, da própria empresa. É o software Q, né, hoje mudou um pouquinho o nome, mas é de Q de qualidade. E essa empresa o QSStat era o software standard lá na empresa, todo mundo usava ele tanto para aprovação para estudos MSA, quanto de processo também, de CEP, aprovação de peças de equipamentos novos, que é o CG CGK, que é baseado no VLA5. Então, o QSStat tem uma outra referência também que tinha software para isso, era a StatCamp, Campinas. Eles têm lá alguns softwares desenvolvidos para fazer o estudo MSA. Mas, na verdade, você pode desenvolver isso até numa planilha Excel, né? Aqui o trabalho é muito grande e já existe coisa pronta para isso. Já existem softwares já prontos no mercado para você fazer estudo. E todos eles são baseados no manual, né? No que está lá no manual. E só colocaram isso de uma maneira operacional, né? Matematicamente falando. Mas uma dica é o QSStat. Ele pode procurar na internet. Tem lá o QStat, o software Q, de qualidade, Q maiúsculo. E lá tem várias opções, né, esse é muito bom, um ótimo software para avaliação de MSA. Ok. A Rosimeire, ela pergunta como é possível fazer MSA de um rugosímetro, por exemplo, onde o equipamento não tem repetibilidade. Olha, o rugosímetro, como eu falei, né, você pode também adotar outras, não só o que está, não só os cálculos definidos no manual, mas outros métodos de avaliação aprovados pelo cliente. Então, o rugosímetro é calibrado e você pode fazer um estudo de CG CGK, que é o que eu coloquei lá eu vou até voltar aqui, não sei se eu consigo voltar aqui. Só um pouquinho. CG-CGK. Aqui no tendência esse aqui, ó. Tá dando para ver aí? Esse aqui é um estudo que você pode fazer também com o rugosímetro. Tudo bem que a tolerância dele, a variação é maior, mas ele não pode ser muito grande também, porque você tem que usar um padrão para fazer esse estudo, né? Um padrão calibrado. Esse padrão tem que ser calibrado por um laboratório RBC, ou da Rede Brasileira de Calibração, né? Que tem boa confiabilidade. E aí você pode fazer um estudo de CG e CGK para o rugosímetro, né? Não precisa ser necessariamente fazer... Porque a influência do operador, nesse caso, é muito baixa, né? Na verdade, a medição é toda automática.
operador só vai ter que colocar ali a ponta sobre a peça e fazer a coleta de dados, né? A coleta de dados é toda automática. Então, ele pode fazer várias medições, normalmente são 20 medições. Existe lá um procedimento para o CG e CGK, tá? É um pouco diferente. São 20 medições, e aí você tem como avaliar se ele está tendo... O CG é para a variabilidade, e o CGK seria a tendência, digamos assim, né? Se ele está... E aí é baseado no valor de certificado do padrão. Mas é um estudo mais complexo, né? É possível fazer um CG e CGK, aí dá para avaliar o gosímetro. Ou outros equipamentos similares, né? Normalmente, máquina de medir por coordenada também é feito... Dá para fazer o RR, mas o CG e CGK é mais adequado. O Roberto, ele faz a pergunta, os estudos de MSA podem ser terceirizados, realizados por uma empresa contratada? Pode, não tem problema nenhum. Desde que a empresa siga as recomendações da empresa, você tem que ter, como eu falei, tudo isso tem que ser documentado, né? Todos os estudos você tem que estar no teu sistema de gestão da qualidade, tem que estar definido o que tem que ser feito, né? E quem faz. Não tem problema nenhum. Ele pode fazer e comprovar os resultados finais, ter lá o planejamento dos sistemas avaliados, tem que ser feito, né? Um planejamento. E essa empresa contratada tem que seguir esse planejamento e mostrar as evidências, né? Uma auditoria, ele vai ter que mostrar as evidências, como que ele fez. E, na verdade, ele vai coordenar isso, né? É o trabalho que a metrologia faz, né? Ele vai coordenar os estudos, e quem vai coletar os dados, na verdade, são os operadores da empresa, né? Do cliente. Ele simplesmente vai pegar os dados, vai tratá-los matematicamente e dar os resultados e coordenar isso, administrar esse processo. Mas pode ser terceiro, sim, não tem problema nenhum. Tem laboratórios aí no mercado que fazem esse trabalho, né? Vários laboratórios aí que têm essa capacidade de fazer estudos MSA. Ok? Ok. O Sérgio Gama, ele pergunta como o MSA pode ajudar na definição da frequência de calibração dos instrumentos. O MSA, na verdade, o ideal, como eu falei, o equipamento tem que ser calibrado periodicamente, né? Todo equipamento tem que ser calibrado. Assim, você tem lá um dos componentes do MSA é o equipamento. E esse equipamento, como a gente falou, tem que estar sempre calibrado, individualmente, não é por família. O equipamento é condição necessária. E essa calibração, uma vez calibrado, se houver algum problema no sistema, que não seja os outros 4, né, meio ambiente ou método, é o equipamento. Então, você tem que estar lá, definir, por exemplo, o teu equipamento é calibrado a cada 1 ano, chutando alto aqui. E aí você percebe que nesse 1 ano aí ele teve uma variabilidade, ou não sofreu nenhum tipo de... Você tem que reduzir esse prazo. 1 ano é muito grande, muito tempo. Então, você tem que fazer um tempo menor. Para você ampliar isso, se você perceber que em 3 ou 4 calibrações subsequentes o equipamento não apresentou nenhuma variação, você pode ampliar esse intervalo, mas é mais baseado na calibração. No entanto, o MSA ele avalia um todo, né? Você não vai estar vendo só equipamento, ele vai estar vendo outras fontes aí de incerteza do processo. Mas o ideal é que essa definição do intervalo de calibração seja definida nas calibrações mesmo. Você consegue ampliar ou diminuir, né, o intervalo com base nos resultados aí. Se você define, eu chutei alto, 1 ano é muito tempo. Normalmente é feito em máquina de medir por coordenada. Mas que seja um mês. 1 mês você calibrou o equipamento e viu que ele está com um problema. Pô, 1 mês, então tem que reduzir esse intervalo, né? Analisando de uma maneira bem rápida. Mas se você faz 1 mês, ele mantém a mesma... Os resultados do certificado na análise crítica estão praticamente iguais. Aí no mês seguinte, mesma coisa. Então, com isso, existe até algumas ferramentas, análise de Monte Carlo, que é usado para você definir intervalo de calibração. Existe até treinamento para isso, tá? Aí você pode ampliar o intervalo, mas eu diria que a questão do intervalo de calibração é mais baseada na calibração do equipamento, não tanto somente no estudo do MSA. O estudo do MSA ele avalia o todo, né? Todo o sistema, não só o equipamento. Tá bom? Anésio, Oi. bom dia. Muito primeiro, assim,
agradecer aí o conhecimento aí que você vem passando aí para nós. A apresentação está muito boa, tá? Mas eu queria colocar um comentário, tá? No começo, eu lembro que durante a introdução você comentou a respeito da família, né, dos equipamentos. Um exemplo aqui, eu trabalho aqui no setor siderúrgico, né, e a gente trabalha com cilindros, a gente fabrica cilindros para laminação, eixos para mineshaft, a gente está fabricando alguns eixos também para cana-de-açúcar, né, anéis para o setor de eólico, para rolamento. Tá. E para a fabricação dos meus eixos, né, os cilindros de iluminação, eu utilizo vários micrômetros, né, para me estar fazendo a inspeção do diâmetro dessa peça, né. Então, ele tem diâmetros ali que varia de 300 chegando a 700 milímetros, né, de diâmetro. E se eu for fazer um estudo, né, vamos supor, quero fazer um estudo para a inspeção destes cilindros, né, e eu posso considerar, utilizando somente um diâmetro dessa peça, usando os meus 3 instetores, consigo concluir um estudo somente com um diâmetro. Eu tenho que fazer um estudo para cada micrômetro. Eu tenho um cilindro de laminação em que eu tenho um diâmetro do barrel dele, que é 600, mas o rolamento é 350. Daí eu já vou ter uma espiga que tem 230, um canal que vai ter 200. Eu posso considerar, vamos supor, o meu crítico é o barrel, né? Eu posso considerar somente um estudo voltado para aquela região mais crítica e entender que minha etapa de inspeção tá aprovada, tá ok. Uhum. Você usa o mesmo tipo de micrômetro ou todos são micrômetros? Todos são micrômetros, tá? Vai mudar a variação dos micrômetros, né? Tem micrômetro de 500 a 600, de 400 a 500, de 300 a 400. O problema aí é o seguinte, são micrômetros, eles são tipos diferentes, né? Não é o mesmo tamanho. Então pode ser que Isso. que pode acontecer, tem muitos disso, são muitos vários sistemas, ou você tem tipo assim 10, 20 micrômetros, porque assim, ó, o tipo são tipos diferentes. Então já a ideia é que você faça para cada tipo, né? Porque assim, o que pode acontecer, o micrômetro de 100 a 200 tem um comportamento. E o micrômetro de 200 a 300 tem um outro comportamento. Então, isso você vai checar Eu teria que fazer uma análise mais aprofundada aí. É o Alexandre que está falando? Quem que está falando? Isso. Alexandre. Então, pode até ser. Teria que fazer uma análise crítica do sistema aí que você tem, né? Para ver se dá para incluir... Porque assim, o ponto de partida, de novo, né? Todos vão ter que estar calibrados. Isso aí, você conhecer a incerteza de medição de cada um deles, né? A calibração é o erro com a incerteza, né? Não é só o erro do micrômetro. Então, você tem que saber se essa incerteza está de acordo com a tolerância que você está medindo. Aí você vai ter que ter um critério de aceitação, aquela regra de ouro na metrologia, né? 1 para 10. A incerteza do micrômetro tem que ser lá 10% da tolerância do que você está medindo. Essa é uma referência só. Então, o ponto de partida tem que estar calibrado. Os operadores têm que estar treinados, né? Todos eles, você vai ter que ter essa evidência. Estão todos treinados. E aí, eventualmente, se todos ficam no mesmo local, é o mesmo ambiente ou são áreas diferentes? Como é que você trabalha? O mesmo tipo? Então, aqui a gente tem 2 linhas de fabricação, né? Um cilindro de laminação fundidos, né? Voltado para laminação para LTQ, né? Laminação de tiras a quente. E os nossos cilindros de laminação para forjado, né? Voltado para laminação de tiras a frio. E além disso, também a gente fabrica os cilindros de encosto, né? Que são os backup. Então, estas peças, eu tenho, vamos supor, três fábricas aqui, né? Então, eu tenho a minha equipe de inspeção espalhadas aqui, o cilindro de fabricação, que os forjados, né? O forjado eu tenho 2, que é o LTF, backup,
e tenho para o cilindro fundido. Então, eu tenho 3 equipes de inspeção e cada ponto de inspeção eu vou ter os micrômetros, né, que atende aí o dimensional aí desse meu produto aí, né? Então, assim que eu tinha entendido que eu poderia, se eu fizer um estudo, o pessoal lá que faz a inspeção de cilindro de iluminação de tiras a frio, né? Eu posso fazer um estudo com ele usando entre com meus inspetores, mas pegando um diâmetro mais crítico que eu tenho, mais apertado. Seria até uma região aí de rolamento, né? Eu tenho uma variação aí tenho que respeitar uma tolerância aí de 3 centésimos, muitas vezes. Então, eu tinha entendido isso, sabe? Se eu fizer para uma família, para essa equipe minha que está lá, vamos fazer em cima da região de rolamento. Ou conseguiria ter um resultado de uma aprovação, né? Mas acredito que isso aí seria eu estar medindo a capacidade, né, dos inspetores, né? Então, o ideal aí, assim, para você começar, né, é você fazer. Você tem mais do que um micrômetro de cada tipo? Ou é um só de cada tipo? Sim, eu tenho vários micrômetros aqui. Para começar, né, depois você pode ir ampliando isso com base no como a coisa se comporta. Você vê que está dando bom resultado, você pode ir ampliando e aumentando o seu leque, o seu guarda-chuva. Sim, né? Pegar o diâmetro mais crítico e fazer para ele só. Mas no primeiro momento, a minha sugestão, tá? Isso, como eu falei, isso tem que ser avaliado com mais de detalhes, mas é pegar para cada tipo que você tem e fazer um estudo que valide todos. O importante é que todo mundo, você evidencie que todo mundo está treinado, que o ambiente é mesmo. Existe um método onde o cara vai medir, se ele vai medir no meio da peça, ou em 2 posições, ou em 3 alturas do cilindro. Isso tem que estar muito bem definido. E faz um estudo para cada um micrômetro de cada tipo. E aí valida os demais. Como você tem 10 de cada tipo, faz um estudo e valida os outros, você valida pelo esse um que você fez, né, para cada tipo, no primeiro momento. Aí depois você pode ampliar isso, falar, fizemos isso aqui e tal, pode ser que você detecte algum problema, como eu mostrei aqui no exemplo, e aí você vai ampliando ou até reduzindo, né, fechando mais, melhor fazer para de cada ambiente mesmo, né, porque está tendo uma variação muito grande, que são características especiais, né, são instrumentos grandes, né. Talvez a influência do operador aí, não sei, deve ser grande, se ele tem que estar muito bem treinado para medir isso. Ele vai acabar gerando resultados aí errados, né, eventualmente. Mas dá para fazer. A família, essa questão de família, você tem que ter um bom critério. Você pode definir isso, documentar, comprovar, né? Olha, dessa forma, porque é o mesmo ambiente, os operadores são todos treinados, eu tenho aqui evidência, o método é definido, e é o mesmo local. Então, eu fiz 1 micrômetro de cada tipo. É um critério que você adotou. Adota isso e aplica. Não precisa fazer para todos, né? Faz um de cada tipo só. É o que a norma coloca lá, né? O micrômetro de 100 a 200, você tem 20 micrômetros de 100 a 200. Você faz para um, desde que seja na mesma aplicação ali, né? No mesmo tipo de aplicação. Faz um e valida os demais com ele, né? Agora, a calibração é individual, né? Você vai ter que calibrar todos mesmo. Sim, não. Todos vão ter que estar dentro do teu... Você vai ter que ter um critério de aceitação, que é a análise crítica do certificado, né? Que tem que ser feita. E aquela calibração está atendendo a exatidão requerida para aquele instrumento. Não sei se ajudei muito, mas a gente pode eventualmente aí a conversa, né? Mas nessa linha. Não, mas clareou bastante a questão da família. Eu acabei entendendo que acaba ajudando. Isso ajudando. Que nem eu tenho 3 fábricas aqui dentro e talvez eu pegando um micrômetro na faixa de 300, eu uso um de 300, posso usar ele tanto na fabricação dos meus produtos. Eu consigo na ISO TS, né? Antes da isso não aparecia, então ficava um pouquinho meio agora ficou mais claro, pelo menos eles colocaram de uma maneira mais clara isso. Então dá essa abertura, né? Acaba ajudando. Porque na verdade, se é similar, você trabalha no sistema.
O teu item está calibrado, o método é o mesmo, os operadores você tem evidência que são capazes. Não precisa fazer para todos. É a mesma coisa. Só mantém as calibrações regulares, né? Mas só vai trocar a calibração ou trocar eventualmente o instrumento. Quebrou o micrômetro, você vai por outro lugar, mas é o mesmo tipo de instrumento. Então não precisa repetir o estudo. Mas obrigado, Onésio, aí pela Imagina, ajuda aí, tá? Eu acabei conhecendo MCA, tive uma solicitação do APQP for Wind, e eu acabei aplicando o MCA, atributos e ultrassom. Então, eu fabriquei aqui alguns corpos de prova, né, para ultrassom, e eu tenho um sistema também de qualificação dos inspetores aqui. E eu acabei aplicando um MCA aí voltado aí para o Wind, uma resolução aí de 0,5 de FDH. Fiz um trabalho, acabei tendo contato com a MCA através do ForWind. Legal. Para mim, estou aprendendo bastante com isso aí. É necessário realmente esse estudo estatístico para você ter coisa que você só vai perceber mesmo se fizer o estudo, né? Ou quando aparecer no cliente. Isso aí me ajudou bastante, até a questão de critério, qualificação dos inspetores, equipamentos de ultrassom, a gente acertar aqui o conjunto aqui de transdutores, resolução, aparelho, o MCA ajudou bastante. Legal. Muito bom. Legal, Alexandre. Prazer te conhecer. Disposição aí. Prazer aí. Poder ajudar. Obrigado. Hoje eu estou à disposição. Tá joia, né? Valeu, Abraço. pessoal. Abraço. Bom, é isso, Renata. Mais alguma coisa? Não, de perguntas já foi respondida a todas. Tá. Bom, podemos finalizar? Acho que sim, né? Sim, pode finalizar. Ok, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, a próxima aí.